Bom, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de hoje. É com grande satisfação que a gente vai pensar aqui em propostas alternativas para o nosso cenário. Então, juntamente aqui com o Lelê, a gente vai trazer um tema, discutir esse tema que é um tema tão importante, que é a alta dos preços no mercado nacional, e a gente vai trazer a partir de um viés histórico, econômico, de como esses preços, eles têm um impacto tanto na economia quanto na política, na sociedade, e, ao mesmo tempo, como isso acaba gerando toda uma série de tumulto, como a gente está vendo hoje atualmente. Vou passar para o Lelê. Lelê, se você quiser comentar alguma coisa, ou seja, eu posso começar, sinta-se à vontade também, se você quiser contribuir de alguma forma para as considerações iniciais, e a gente já dá início à nossa aula. Pode ser? Certinho, obrigado, Lucão. Bom, pessoal, primeiramente vou me apresentar aqui. Para quem não me conhece, sou Alexandre, faço relações internacionais, estou no último ano, agora estou fazendo online, né? Mas sou da Universidade Federal de Uberlândia. E agradeço o Lucão por ter me chamado aqui para explicar esse fator para vocês, que é o aumento dos preços na economia brasileira. E aqui, conforme a nossa conversa for desenrolando, o Lucão e eu vamos explicando aqui para vocês os motivos, os vários motivos que acarretam nesse aumento de preço. E vocês podem perguntar, podem ficar à vontade, depois se quiser me adicionar também nas redes sociais, Facebook, Instagram, para a gente bater papo. E se alguém tiver interesse aí em seguir essa área de relações internacionais, economia ou afins, pode conversar comigo depois, que vai ser um prazer ajudá-los. Lucão, pode começar aí e vai tocando. Beleza. Lele, mais uma vez, obrigado Valeu, pela sua participação, viu? É sempre tamo junto. um prazer poder dialogar com você. E lembrando que o Lele, praticamente a gente não combinou nada, foi de última hora, né? Mas valeu a pena, você tem muito a contribuir para o cursinho. Então, assim, eu acho muito satisfatório aqui a sua presença, então, muito obrigado. Pessoal, então vamos lá. Alta nos preços dos alimentos. Bom, é um assunto da vez, todo mundo está comentando, é um assunto que acabou de sair do forno. O que é realmente essa alta no preço e qual que é o seu principal impacto para a sociedade de uma maneira geral? Bom, se a gente pensar aqui na nossa sociedade, na nossa economia, a gente percebe que a gente teve alguns avanços em relação aos anos. Então, a gente vai ver que durante muito tempo, por conta da economia, da inflação, os preços foram aumentando. Isso é considerado normal dentro do aspecto político e econômico. Mas vocês estão percebendo uma onda cada vez mais constante, que é a reclamação principalmente do preço do arroz, do feijão, do óleo, que se valorizou muito, e a gente vai tentar entender o porquê isso foi ocasionado e quais são as consequências desse cenário todo de certeza. Bom, eu tentei trazer aqui uma imagem de 1990 e tentar comparar aqui com vocês alguns preços. Olha só, a bolacha Bono, em 1990, estava custando 69 centavos. O leite condensado, 1,14. O leite em pó, 2,99. Então, olha só, como as coisas elas se avançam nesse cenário e, consequentemente, a gente está falando em um curto espaço de tempo, uma coisa aí de 30 anos. Então, como isso foi gerando inflação, consequentemente, crise na economia, para a gente tentar entender esse cenário todo. E aqui, obviamente, uma brincadeira que eu trouxe do preço do Kinder Ovo, porque em 1998, com R$ 100, você gastava quase toda uma cesta no mercado. Em 2005, 2012, já tem uma redução. E aqui, em 2020, você custa comprar um Kinder Ovo, que eu acho para mim que é uma coisa muito cara. Salvo engano, acho que eu comprei uma única ou duas vezes, não lembro muito bem. E não vale o preço, não, viu? Brincadeiras à parte, mas para a gente pensar aqui nesse cenário, principalmente nesse cenário econômico, que eu trouxe para vocês também algumas altas desses preços, principalmente do que aconteceu nesses últimos tempos. Então, aqui uma tabela que vai informar vocês em relação aos preços que a gente teve em vários mercados, vários produtos, vários serviços, só para vocês começarem a entender qual a importância disso para o cenário brasileiro. Pessoal, primeira coisa, lembrando, essa crise não é uma crise nacional, é uma crise internacional. Eu vou só fechar aqui, alguém entrou, mas continuando. Essa é uma crise internacional que fere, consequentemente, nas ações do mercado, consequentemente,
nas ações do Brasil também. Então, veja, essa crise, ela impacta uma série de ações, tanto nacionais e até mesmo internacionais. Eu voltei aqui com o PowerPoint, vocês conseguem ver? Só me avisa por áudio, porque eu não consigo ver o Meets. Sim. Ok. Então, como eu falei anteriormente, é uma crise que reflete no cenário nacional e, consequentemente, no cenário internacional. Então, veja, primeira coisa é a questão do aumento do preço. E como esse aumento do preço vai influenciar as relações nacionais, econômicas? Veja, uma vez que se tem um aumento do preço e a gente não tem a valorização da renda básica, principalmente o salário mínimo, a gente cria um empecilho, principalmente para uma classe econômica, principalmente os mais pobres, de poder ter acesso a itens considerados essenciais, como, por exemplo, a cesta básica. Então, isso acaba dificultando mais essas relações, essa economia, e principalmente também por conta dessa pandemia, tudo isso potencializou as ações. Então, veja, a alta do preço dos alimentos ela tem uma consequência. Primeiro, o brasileiro está gastando mais. Mas isso não quer dizer que ele está comprando mais. Ele está gastando mais por uma questão da pandemia. Isso vale a gente destacar, vale a gente recordar. E também tem uma questão que é o seguinte: está gastando mais, mas ele não está comprando mais. Está comprando um pouco menos em relação ao ano passado. Ou melhor, aos anos anteriores. Como vocês viram naquele segundo slide, que é a comparação lá daquela bandeja da cesta, aliás, do carrinho de compra, que a gente acaba perdendo. E quem está falando isso para a gente? Quais são os principais recursos aqui para a gente? Bom, pessoal, o Léo gosta muito disso, eu acho muito importante também a gente referenciar os principais, por assim dizer, pessoas ou órgãos que falam para a gente dessa importância do preço dessa valorização. Primeiro, aqui, o Centro de Estudos de Avanço em Economia da USP, um órgão especializado em monitorar esses preços. Nós temos também a Escola Superior de Agricultura, da USP, que ela é uma escola voltada para acompanhar esses preços de mercado. Então, esses dois órgãos, tanto o centro como a escola, estão falando dessa alta dos preços. Então, vale a gente recordar. E aqui uma coisa interessantíssima, que talvez é o ponto central para a gente entender. Bom, por que a gente tem esse cenário de incerteza? Pessoal, vale destacar que são vários fatores, não são um único fator. É por causa do governo Bolsonaro, é por conta da exportação? Não, são tudo isso em sequência. Por que eu falo tudo em sequência? O primeiro motivo aqui que a gente tem é a valorização do dólar. Bom, isso quer dizer que, com a valorização do dólar, os produtores de arroz, feijão, trigo, seja qual for o produto, eles vão vender para fora e não vender para dentro aqui no Brasil. Então, a gente tem aqui o primeiro ponto interessante e essencial para a gente entender esse cenário de incertezas. Por quê? Vendendo para fora e, consequentemente, a desvalorização do real, a gente tem uma crise internamente. Então, veja, os economistas, eles falam que o principal problema em relação a esse cenário é essa alta do dólar em relação à inflação do real, e isso faz com que os nossos empresários, principalmente aí os nossos fornecedores, eles vendam para fora e não para o Brasil. Segunda coisa, a exportação do arroz, trigo, do feijão, da soja, ele valorizou. Então, isso quer dizer que os produtores, obviamente, eles não vão vender aqui para o Brasil, até mesmo por uma questão de preço, mercado e valor. Continuando, nós temos um menor incentivo nacional. Isso que eu quero falar para vocês, acabei de falar. O mercado nacional, ele não traz uma regalia como o mercado internacional. Então, a gente tem aqui um desequilíbrio da oferta, demanda dos produtos. Pessoal, eu vou voltar aqui mais uma vez, alguém entrou, só para me aceitar. Então, tudo isso, ele acaba gerando toda uma questão que diz respeito a nosso cenário e, obviamente, a todas as transformações que a gente vai acabar por vendo. Dando sequência aqui, então a gente tem, aliás, o cenário, que é um cenário desequilíbrio, pensando nessa questão da oferta e demanda, e a gente tem as causas.
que é o fator cambião, do câmbio, que é a questão da valorização do dólar em frente ao real. Temos uma segunda questão aqui, que é o fator climático do sul. Então, pelo aumento dessa seca, principalmente dessas queimadas que a gente teve no nosso sul do Brasil, a gente teve um aumento muito significativo na safra e, consequentemente, isso impactou o preço do produto lá no consumidor. Isso quer dizer que é o seguinte, quando saiu lá da fazenda, por exemplo, o arroz, e quando ele chegou no produto, no mercado, ele teve um aumento muito significativo. A terceira coisa aqui é a questão da pandemia. A pandemia gerou um hábito muito mais consumista, e isso vale destacar, porque o consumidor ele vai se tentar a toda e qualquer maneira comprar mais, então vale destacar isso, porque o mercado consumidor ele tem essa mola propulsora, e por fim, vale destacar o seguinte, as relações comerciais e as tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Bom, essa quarta coisa, que é essa tensão entre China e Estados Unidos, fez com que a China ele consumisse mais, principalmente arroz e feijão, aqui do Brasil, principalmente por conta dessa valorização, e o nosso mercado acabou-se, por assim dizer, criando todas essas condições, que a gente vai entender melhor a fundo. E vale ressaltar, gente, que o Brasil, esse ano, bateu o seu maior, assim, de uma forma clara, ele se mostrou de uma forma muito redundante, e vale destacar que o Brasil foi o maior exportador de soja no mundo, com 75 milhões de toneladas. Mas isso não quer dizer que o preço vai cair. Isso quer dizer que nosso produto foi valorizado, mais para um cenário internacional, mas isso tudo quer dizer algumas consequências. Bom, dando continuidade aqui, eu também trouxe para vocês uma imagem referente a algumas políticas que foram adotadas durante muito tempo em relação, consequentemente, à forma como o governo poderia pensar essa questão aí do congelamento, de interferência em relação à economia. Bom, pessoal, a primeira pergunta que eu faço para vocês, aí a gente posteriormente vai voltar, é se o governo poderia congelar os preços. Ou melhor, ele poderia fazer um congelamento dos preços e, consequentemente, fazer com que fornecedores passassem um preço único para os mercados e, consequentemente, tivesse uma redução. Bom, o Lele vai poder falar um pouco melhor para a gente sobre isso também, mas, a princípio, a resposta é não. E por que a resposta é não? Imagina que vocês tivessem um comércio, seja ele um comércio de roupa, um comércio de materiais esportivos, materiais escolares. Quando o governo força você a vender menos, ele está tirando de você o direito de obter lucro. Bom, mas Lucas, não seria interessante ele tirar esse direito do proprietário para a gente regularizar a economia? Não. Por que não? A resposta é muito simples. Porque uma vez que ele interfere na economia dessa forma, congelando os preços e, consequentemente, adotando critérios de parâmetros, ele está fazendo uma interferência na economia e, consequentemente, nas ações aqui dos proprietários. Algumas pessoas já fizeram isso, como, por exemplo, na Grécia, o Diocleciano. Ele já tentou influenciar, interferir na economia. A gente também tem aqui a Revolução Francesa, que ela acaba influenciando também em todos aspectos em relação à economia. Aqui no Brasil, nós tivemos aqui com o Sarney, em 1983, 84, que ele tentou influenciar, até inclusive, a gente vai ter uma brincadeira que é o seguinte, temos os fiscais do Sarney, que são pessoas responsáveis que fiscalizaram os preços dos mercados em lojas, em supermercados. Então, é muito engraçado, até inclusive, eu posso disponibilizar para vocês algumas imagens que mostra que esses fiscais, eles têm uma discussão muito importante em relação ao nosso mundo contemporâneo e principalmente as ações. Então, eles ficaram conhecidos por levarem prancheta, levarem anotações, principalmente porque eles queriam acompanhar o preço do mercado. Nós temos também
o Richard Nixon, que adotou postura semelhante. Temos a Cristina e o Maurício Macri, que foram presidentes argentinos, que também tentaram congelar a economia e, consequentemente, não foram eficazes em relação a isso. Então, assim, a história mostrou para a gente que o governo interferir na economia e, consequentemente, nas ações do mercado, isso não quer dizer que os preços vão se normatizar. Então, a gente tem um problema muito grave, que é qual a solução para o problema. Então, assim, para a gente já fechar em nossas aulas e dar a palavra para vocês, para a gente já pensar em alternativas, é o seguinte: o congelamento do preço é eficaz? Não. Por quê? Ele não estimula o fornecedor. Tabelamento? Não, porque deu um desequilíbrio fiscal. Segurança e proteção interna? Não atrai investimento para o país. Vocês viram, acompanharam o presidente falar, olha, os nossos fornecedores precisam ter patriotismo, eles precisam saber o momento certo para a economia e não avançar. Bom, a gente acaba por concordar que isso também, ele não acaba ajudando os comerciantes e, consequentemente, aí, principalmente os público-alvo, que são os pobres, mas ele gera uma possibilidade para a gente. Então, assim, pensando aqui em solução eficaz, pensando em medidas para serem tomadas, a gente tem algumas questões, que são questões mais macroeconômicas. Por exemplo, a questão do emprego, criar-se emprego como uma atividade comercial, criar atividade comercial para atrair investimentos. A gente também tem reduzir tarifa de produtos e serviços. Bom, vale destacar o seguinte, gente, tudo que a gente compra no Brasil, seja ele produtos materiais ou serviços, ele tem um valor embutido. Então, isso acaba encarecendo o produto. Então, uma forma de poder diminuir os preços é, consequentemente, diminuir as tarifas. Então, por exemplo, se você compra um produto no mercado, o arroz, por exemplo, o que seria uma alternativa vantajosa? Primeiro, o fornecedor, o mercado, ele diminuísse a taxa para o fornecedor, no caso, para quem vai comprar, para o consumidor. Segundo, o mercado pagar uma série de tarifas menores para que não ocorra um valor abundante em relação ao produto. E terceiro, o proprietário da fazenda que vende, ele tivesse um incentivo maior em relação ao produto. Então, tudo isso, obviamente, ele acaba por dar condições em relação ao nosso cenário e, consequentemente, em forma da gente pensar aqui em alternativas. Então, isso tudo que eu falei, obviamente, ele traz uma consequência. Então, assim, já fazendo algumas considerações finais, já passando aqui, se o Lele quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade, tá? Mas, de uma maneira geral, o preço aumentou por várias consequências em relação à pandemia, em relação à alta do dólar, em relação às queimadas que a gente tem em intensificação, principalmente no sul. Temos questões também de sazonalidade, isso quer dizer que é o seguinte, alguns produtos, obviamente, como a cebola, por exemplo, eles têm essa taxa de determinado momento, eles sofrem um valor muito alto, depois eles aí acabam baixando. Então, tudo isso acabou, por assim dizendo, proporcionar esse aumento aí dos produtos. Lele, eu vou passar aqui a palavra para você, para a gente já pensar em algumas alternativas. Opa. Se alguém quiser comentar também, sinta-se à vontade, para a gente já poder finalizar a aula de hoje. Pode ser? Valeu, Lucão. Bom, pessoal, o Lucão acabou falando bastante aí para vocês do porquê desse aumento de preço, sobre toda essa conjuntura que nós estamos vivendo, e é importante ressaltar que, por se tratar de um cenário pandêmico, o próprio nome pandemia, né, diz uma doença que se alastra pelo mundo, ou seja, os efeitos colaterais disso não acontecem apenas no Brasil, por razões óbvias. Então, assim, antes de chegar nas causas aí do aumento dos preços, eu separei aqui para vocês verem que o IPCA, para quem não sabe, é o índice de preços para o consumidor amplo, que é o que vai medir ali o aumento de preço de um ano para o outro. Então, o IPCA viu que alimentos e bebidas aqui na pandemia aumentaram 11,4%. Só que aí eu destaquei alguns produtos aqui essenciais para nós, como, por exemplo, o arroz, que subiu 20%, o feijão, 32%,
e a cebola 50%. E, em compensação, em outros setores da economia, a demanda foi reprimida. Por exemplo, em restaurantes, lojas de roupa, agência de turismo, por razões também da pandemia. Então, pessoal, para a gente ver que essa questão do aumento de preço, eu separei 3 fatores primordiais aqui para a gente poder entender. O primeiro, assim como o Lucão já disse, é o aumento da demanda interna. O que aconteceu? A população, como a gente pode ver, está mais em casa, é home office, teve o auxílio, teve também linhas de créditos para empreendedores, então a população acaba ficando mais em casa, deixa de gastar com roupa, deixa de gastar também com compra de algum outro bem, por exemplo, um automóvel, ou de fazer alguma viagem, e acaba ficando mais em casa por razões da pandemia. Então, esse aquecimento da demanda interna foi um dos fatores que aumentou o preço dos produtos em supermercados. E uma outra questão, pessoal, o segundo ponto, foi que o governo brasileiro injetou cerca de 173 bilhões de reais na economia. E aqui explicando um conceito econômico para vocês, quando a gente tem uma inserção de dinheiro na economia saindo dos cofres públicos, esse dinheiro ele vai ali para o bolso do consumidor. E a partir disso pode parecer, R$ 600 para cada família, ou uma linha de crédito de 5 mil para um empresário, isso aí pode aparecer em números relativos, algo pouco, algo que é banal. Mas quando a gente pega para fazer o cálculo macroeconômico, a gente chega ali numa conclusão que 173 bilhões de reais, ele é sim algo que muda toda a configuração macroeconômica de um país. Então, a partir desse dinheiro, a demanda aumentou, seja de pessoas de classe média, de classe baixa, de classe alta, cada um ali com as suas especificidades, acabou tendo esse auxílio, esse dinheiro que saiu dos cofres públicos e foi para a sociedade. Com mais dinheiro na sociedade, o pessoal tem maiores condições para demandar por produtos. Então, assim, acaba que eles vão realocar esse recurso, que é o dinheiro, no que for essencial. E nesse momento de pandemia, o essencial para todo mundo é ficar em casa para não ter a contaminação pelo vírus, e estando dentro de casa precisa de ter alimentos e também outros produtos ali para manter sua casa e você higienizado. Então, essa linha de produto acabou subindo o preço pela demanda, pela nova demanda que está tendo aqui no Brasil, devido também a esse dinheiro injetado na economia pelo governo. Então, já deixo claro aqui que esse segundo ponto é por conta disso, de mais dinheiro na economia, então mais dinheiro para o pessoal gastar, mesmo que não faça aquela fartura, que seja uma ajuda, no cálculo macroeconômico, pessoal, isso vai subir de uma forma assim, exponencial. Por isso que acontece o aumento dos preços. Mais dinheiro, mais pessoas comprando. Então, a lei de oferta e demanda, maior a demanda para uma oferta ali mais ou menos igual, você vai ter que aumentar os preços para poder acompanhar. E o terceiro ponto, que talvez seja até o mais importante da lógica desse aumento de preço, assim como o Lucão mesmo já disse, é que o real está em queda já faz um tempo e o dólar em alta, até pela conjuntura de Brasil e Estados Unidos. E o Brasil, como nós sabemos, é um país agroexportador, ou seja, a gente tem commodities que são exportadas para o restante do mundo. E nesse momento de pandemia, o que acontece aí com países na Europa que não produzem comida, ou na China que produz, mas enfim, tem bilhões de chineses que não conseguem, às vezes, satisfazer aquela demanda, a oferta não satisfaz a demanda, precisaram importar bastante ainda do Brasil. Nisso, pessoal, entrou divisas. Divisas é uma remessa de dinheiro estrangeiro, no caso o dólar, no Brasil. Então acabou entrando esse dólar valorizado, com real desvalorizado, o que favorece bastante as exportações de um país. Então, a partir disso, os produtores tiveram uma maior rentabilidade para vender para o mercado externo. Então, os preços aqui dentro, ao acompanhar a alta do dólar e essa demanda aquecida no plano na sociedade internacional, os preços acabaram aumentando. Então, por conta dessa entrada de divisas, por conta da China comprando bastante commodities, bastantes comidas aqui do Brasil,
a Europa também, então isso aí aqueceu toda a demanda e fez com que o real tivesse talvez que chegar ali no ponto de compensação, o dólar, por conta da alta do dólar, que a gente sabe que é impossível. Infelizmente o real ele está desvalorizando e o dólar aumentando, e esse cenário, assim, ele fica bom para as exportações, sim, tanto é que a gente teve um crescimento de 0,4 do agronegócio nos 3 primeiros meses ali da pandemia. Só que o mercado interno é quem vai sentir essas consequências de forma direta. Então, assim, o que eu queria deixar claro para vocês, que esses 3 pontos que a gente pode falar, o aumento da demanda interna, o aumento da demanda externa e também a injeção de dinheiro na economia, fizeram com que todos os preços subissem aqui no Brasil, principalmente daqueles produtos mais daqueles produtos essenciais no momento de pandemia. E a lógica por trás disso, a lógica contrária que a gente pode ver, pessoal, é que aquilo que eu já disse no início aqui da minha fala. Alguns setores da economia tiveram queda. Os preços aumentaram no supermercado, aumentaram também em algum local que vende um bem essencial para a nossa sobrevivência em uma pandemia, enquanto setores, a exemplo de lojas de material esportivo, ou também algum restaurante, o setor também de serviços, que mexe com festas e coisas afim, eles tiveram um declínio. Tanto é que vocês podem ver que várias lojas, tanto na internet quanto aqui em Guará, estão fazendo promoções, porque o dinheiro que o pessoal recebeu, o dinheiro que o pessoal que trabalha continua recebendo, está sendo alocado para aquilo que é mais essencial no momento, que é a compra de comidas. Então a gente junta todos esses fatores e tem esse aumento natural mesmo no preço dos alimentos. Só que aí vocês devem estar pensando, o mundo vai acabar, todos os brasileiros vão falir, mas temos uma notícia até confortante aqui para vocês. Que foi falado que, assim, que aqui na pandemia e um pouco após, os preços devem aumentar apenas 2,8%. Isso aí foi calculado por uma economista que trabalha no IPCA, e isso aí está numa meta menor que é estipulada pelo Banco Central. Ou seja, nesses cálculos a gente não corre o risco de ter uma inflação, que a inflação é a perda do valor da moeda e que acarreta posteriormente no aumento dos preços em todos os setores da economia, que é o que acontece na Venezuela, está acontecendo na Argentina, enfim, é um cenário caótico. Então, assim, uma notícia mais confortante aqui é que os preços vão aumentar 2,8%, sendo que a meta do Banco Central é 3,25%. Então, assim, se a gente manter com essas políticas dessa maneira, tem tudo para a gente superar essa crise e voltar a crescer nos próximos anos. Só que o grande problema disso também, pessoal, é que fica difícil, às vezes, do mesmo modo que conforta essa notícia pelo fato de evitar o pior, fica muito difícil a gente esperar um grande crescimento do Brasil no momento pós-pandemia, por conta de 2 motivos que antecedem esse cenário, essa conjuntura que nós estamos vivendo, que é a recessão econômica que a gente já vivia, que a gente cresceu apenas 1% no ano passado, que é pouco, e o desemprego, que também está em níveis alarmantes no Brasil. Então, acredito que isso aí dificultaria um pouco o nosso crescimento. E agora eu passo aí para o Lucão, para vocês, e no final, eu só queria comentar com vocês, senão fica muita informação para um momento só, o porquê também que o tabelamento e congelamento de preços não dá certo. Valeu, Lucão. Bom, vale destacar que o Alexandre sempre preciso, cirúrgico em temas tão essenciais, principalmente na economia. Lelê, mais uma vez, obrigado mesmo pela sua participação. E assim, só tem a acrescentar aqui para a gente do cursinho, acho que é uma participação muito simbólica, mas ao mesmo tempo que contribui eficazmente aqui para as nossas contribuições. Assim, a gente está vendo que nós temos 10 presentes. Então, assim, mais uma vez, agradeço mesmo em nome do cursinho aí pela sua participação. E aproveitando aqui, pessoal, pelo menos alguma dúvida, se alguém que não quiser ligar aqui o áudio, o chat, pode mandar pelo chat mesmo. Mas, sim, vamos tentar interagir, vamos tentar procurar estabelecer alguns vínculos aqui.
Senão, eu vou ter que chamar por nome, igual eu fiz a última vez. Da última vez, eu precisei chamar por nome. Aí eles acataram. Eu vou dar 10 segundos. Se alguém não manifestar, eu vou chamar. Carol. Carol. Aí eu vou ter que chamar. Não escutou? Fernanda. Fernanda Gomes. Não, quero que você ligue o áudio e a câmera. Vamos participar com a gente. E não adianta falar que tá com vergonha. Carol, você tem alguma questão? É assim, é claro que eu estou brincando, mas sinta-se à vontade, se quiser comentar alguma coisa ou mandar um chat, sinta-se à vontade. A gente, obviamente, queria que você ligasse a câmera. Vamos para a próxima, Fernanda Geraldi. Fernanda, eu sei que você quer participar com a gente. Eu achei a aula ótima, achei que vocês dois explicam muito bem e esse tema achei muito importante a gente entender certinho. Ficou muito claro, obrigada. Sem nenhuma dúvida. Obrigado, Fernanda. Maria Eduarda. Feliz. Maria Eduarda. Nenhuma dúvida. A Lemos vai participar com a gente. Ela gosta de interagir. Uai, eu gosto de interagir, não tô sabendo dessa vez, hein? Eu falei que ela gosta de interagir. Primeiramente, quero agradecer muito pelas aulas, né? Obrigado pela participação do Lele aqui hoje, né? Valeu. É uma honra ter grandes professores, né, conversando com a gente. E mais uma vez, eu quero agradecer ao Lucão por ter me aceitado no cursinho, né? Segunda vez que eu participo. E eu acho que não ficou nenhuma questão de dúvida ou coisa assim. Algumas coisinhas a gente pensa, né? A gente fica ouvindo sobre a economia, a gente sabe como é que está a situação atual do país. Mas só uma pequena perguntinha, assim, ó, pro Lelê, que ele estava falando por conta da economia ter ficado um pouco parada, por conta da pandemia, tudo e tal. Mas, levando em consideração, vamos pôr que mais de 50%, eu não vou colocar, eu sei que é mais de 50%, mas eu não vou pôr um número exato porque eu não me recordo, do agronegócio brasileiro, então mais de 50% do território brasileiro ele é voltado ao agronegócio, tanto para pecuária, quanto para lavouras, e por aí vai. E a gente tem um grande número de exportação, tanto na parte de soja, como o Lucão disse, que a gente foi os maiores, o milho, a gente também está indo bem, e laranja. A gente exporta tudo, e infelizmente a gente está importando muito também, por conta de tudo que já foi dito e tal. Mas você acha que, pelo dólar estar em alta, né, a gente sabe muito bem disso, você reforçou toda essa teoria, você não acha que a gente exportando muito, a gente não deveria estar com mais dinheiro do que menos por conta disso tudo? Obrigado pela pergunta. Lemos, vou tentar sintetizar alguns pontos aqui para você. É bem interessante essa sua percepção. Então, o que a gente tem que entender é o dólar está em alta, o real em baixa, e a política cambial do Brasil, ela, com raríssimas exceções, ela sempre foi voltada à exportação, até por conta do caráter da nossa economia ser majoritariamente agroexportadora. Então, o que acontece? O país ele sempre dependeu de ter um dólar mais alto do que o real. E quanto mais alto, melhor para as exportações. Então, assim, a divisa que entra, a remessa de lucro que entra, ela está sendo utilizada na sociedade brasileira, talvez, na minha visão, até para evitar o pior. Se não fosse isso, não teria talvez 173 bilhões de
de auxílio aí na economia, tanto com auxílio emergencial quanto linhas de créditos. Então, eu acredito que o Brasil, sim, ele acumula bastante dinheiro, ele arrecada bastante reservas internacionais, só que talvez o grande problema é como isso é gerido, como isso é administrado, redistribuído, aí entra toda uma grande problemática, aí que alguns vão falar que é na linha da concentração de renda, outros vão falar que é por conta da excessiva burocracia, outros por conta da má administração. Acaba que, na minha visão, tá tudo um pouco junto e misturado aí, não tem como a gente ir para um lado só. Então, o que eu vejo é que esse dinheiro que entra, ele acaba sendo utilizado. Poderia ser melhor utilizado? Claro. Aí o grande problema está na capacidade gestora do Brasil aí desde 500 anos atrás. Excelente. Super respondido. Obrigada, Lele. Nada. Ellen, você quer comentar alguma coisa? Quer participar com a gente? Ellen? Eu vou para a xará dela, Micaelen. A Micaelen participou semana passada com a gente, eu acho que poderia participar hoje também. Micaelen? Nenhuma dúvida. Ah, pô, pelo menos eu elogio, tá, o Alexandre. Vocês explicaram tão bem que nem ficou dúvida. A gente vai acreditar que é verdade, hein? Brincadeira, brincadeira. Meninas, mas sinta-se à vontade, se quiser comentar alguma coisa aqui no chat, a gente vai tentar aqui responder, já para fechar a aula, que já são quase... A gente termina 10 para 6, já são 5, faltam 5 minutos, mas a princípio é isso. Ah, tem um detalhe, a professora Bárbara mandou mensagem para mim agora, que ela não vai poder dar aula às 7 horas. Então a gente tem um pouquinho de tempo para pegar um pouco a aula dela, se vocês quiserem, obviamente. Mas, de uma maneira geral, é assim, esse tema é um tema muito importante para dentro do cenário nacional, como propriamente enfatizado, levantado por vocês, e assim como pelo Alexandre, que reflete justamente no bolso do consumidor, que somos nós, brasileiros, principalmente uma camada mais pobre da população, que tem o seu direito, principalmente na compra, na aquisição de itens tão básicos como a cesta básica, que começam a ser refletidos e pensados dentro dessa concepção da lógica de um certo sistema, ideologia. Mas veja, o que a gente tentou trazer aqui é um tema tão debatido, tão caro, e principalmente que acabou de sair do forno, como eu falei anteriormente, mas para a gente já pensar em ações, porque possivelmente esse tema ele vai ser levantado por uma questão de biologia, de química, de física, de história, de atualidade, de geopolítica, ou até mesmo redação. Então, vocês têm aqui caminhos por uma possível solução. Obviamente, por exemplo, o Enem, ele cobra do candidato que vai fazer a prova caminhos alternativos para a gente pensar nos problemas. Então, olha, o problema é a questão da aula dos preços. Então, o que a gente vai fazer? Então, o que a gente acabou de dar para vocês, esse suporte, esse caminho para a gente pensar em alternativas, em cenários e, consequentemente, pensar em respostas a essas ações. Então, assim, obviamente não é o único caminho, são vários percursos que a gente precisa estabelecer, por assim dizer, mas que dá para a gente essa condição. E para a gente já fechar a aula, mais uma vez enfatizo, todas as minhas aulas, a partir de hoje, ele vai ter esse lapso mais temporal, com essa proximidade com temas de atualidade, geopolíticas, principalmente porque eu acho que é muito mais contributivo do ponto de vista de a gente entender a nossa sociedade e, consequentemente, dá para vocês suporte, porque ele tende a cair muito mais do que qualquer outra disciplina. Então, obviamente, eu acho que isso é muito importante a gente pensar como uma construção para vocês também. Bom, pessoal, Lele, quer comentar mais alguma coisa? Não, só te agradecer mesmo, Cauê, pela oportunidade, parabenizar pela aula e desejar bastante sucesso para o pessoal do cursinho, para os alunos, os professores. E é isso aí. Grande abraço.
Bom, Lele, então, mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua contribuição. Eu acho que as meninas gostaram muito, porque, assim, você, como eu disse anteriormente, você é jovem, toca em temas tão caros, de uma forma precisa, cirúrgica. Isso é muito importante para a gente entender aqui todo esse contexto histórico. Meninas, obrigado mesmo pela participação. Fernando, Maria Eduarda, Carol, Ellen, Micaelen e Lemos pela participação. Eu acho que vocês também permitiram que essa discussão fosse gerida, principalmente a partir de agora. E fica um convite para a próxima aula. Eu vou tentar fazer um pouco no horário normal, não fazer esse horário 6 horas, mas aconteceu um imprevisto, até me desculpem por isso. E mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Lele, obrigado mesmo de coração Então, mais tamo uma vez. junto, viu? Abração, meninos. Tudo de bom.